Olá, pessoal! A Hora da Poetisa começa agora. Eu sou Alessandra Fischer e hoje vamos falar sobre jazz e muito mais, com um convidado super talentoso, professor, músico, compositor, Felipe Sales. Seja bem-vindo, Felipe, ao show A Hora da Poetisa. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei em você por acaso, sabendo do seu trabalho. Aí eu fui ler e descobri que você é de São Paulo, brasileiro. Então, eu comecei na música um pouco tarde, né? Sempre tive música dentro de casa, mas nunca fui assim numa família de músicos, né? Mas eu comecei a tocar saxofone com uns 14 anos e meio que me apaixonei pelo instrumento, né? E já fui levando a sério. Então, quando eu cheguei por volta dos 17, eu resolvi prestar universidade para fazer música, mas nunca fui um músico erudito, né? Então, na época, a única universidade que estava oferecendo um curso de música popular era a Unicamp. Depois, hoje em dia, já é mais comum, mas a gente foi, eu e os rapazes e moças da minha época fomos os pioneiros, né, nessa de fazer um curso de música popular. Eu entrei na Unicamp em 90 ou 91, me formei no fim de 94 e fui embora do Brasil. Já em 94 eu já tinha vindo fazer um curso de verão e dar uma olhada assim, ver como é que estavam as coisas, né? Se eu me adaptaria e tal. E aí voltei, terminei o curso, prestei o mestrado, fui aceito na New England Conservatory em Boston. E em 95 eu fui embora do país assim meio já com nenhuma ideia de voltar, né? Sempre foi meu sonho era sempre mudar para Nova York, morar em Nova York e tal, né? Aí eu fiquei na New England de 95 a 98, fiz 2 mestrados lá e depois comecei a trabalhar numa maneira de ficar no país, né? Tinha um ano de visto de trabalho, comecei a dar umas aulas e tocar, né? Fazer freelancer e tal. Fui organizando minha papelada com um advogado, aquelas coisas todas que tem que fazer, fazendo um visto de artista. Em 98, eu fiquei só fazendo freelancer até mais ou menos 2001, que quando eu resolvi que tinha uma graninha guardada e já tinha um pouco mais de contatos para ir para Nova York. Meus amigos já estavam meio todos que se mudando para Nova York, então já tinha uma pequena comunidade musical, né? De gente que eu estudei junto, de gente que eu estava tocando já profissionalmente, né? Em Boston, na época. Então, em 2001, eu fui para morar em Nova York. Eu e minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, mas ela foi fazer o mestrado, violinista, ela foi fazer o mestrado, e eu fui meio que... Nós fizemos isso a nossa, digamos assim, desculpa, né, para mudar para Nova York. E mudamos em 2001 e logo depois que a gente mudou, veio o 11 de setembro, na realidade, esse era o primeiro dia de aula dela. Ela foi para a Uau. escola, chegou lá, viu as torres caindo da janela da escola, assim, uma coisa meio traumatizante, né? E eu em casa também, esperando o meu visto de trabalho sair, e foi uma complicação. Mas enfim, nós acabamos ficando em Nova York por volta de uns 10 anos, né? Eu dando aula, fazendo freelancer e ela fazendo mestrado. Quando ela estava terminando o mestrado, eu reencontrei um antigo professor meu que estava dando aula na Manhattan School of Music, e ele me falou: olha, estão abrindo um curso de doutorado aqui, vai ser a primeira turma e tal. Como eu tenho um pouco de essa sorte de ser cobaia, né? Já era cobaia na Unicamp, agora resolvi ser cobaia no doutorado da Manhattan School of Music. Aí acabei prestando para o doutorado e entrei e isso foi assim, digamos, o que
criou esse caminho assim mais, digamos assim, mais acadêmico, né, do meu trabalho, né? E estava tocando, né, na noite, fazendo as coisas que a gente tem que fazer, tocando as gigs, viajando bastante. Mas a coisa da academia sempre me atraiu um pouco, né? E eu sempre tive muito. Eu sempre gostei de escola, sempre gostei de estudar, de pesquisar, de fazer coisas assim. Um, então eu acabei decidindo assim, meio que. É uma escolha complicada, né? Porque você tem que dividir o seu tempo, né? Você não pode estar o tempo inteiro na estrada, né? O tempo inteiro tocando, fazendo turnê. Você tem que estar dando aula, fazendo pesquisa, mas ao mesmo tempo dá para ter uma certa. Eu gosto, assim, eu acho que é uma combinação legal, né? Tem Uhum. horas que dá inveja de estar quando você vê os seus amigos em turnê, Imagina. mas também tem horas que a gente fala, não, mas assim é mais fácil para ter uma vida familiar, né? Uhum. Tendo Você- família, filhos e tal. E vocês dois são músicos, no caso, né? Sim, minha esposa é violinista erudita, né, toca trabalhos eruditos, freelancer, dá aula também, ela dá aula para crianças de musicalização e toca, e eu dou aula na Universidade de Massachusetts, na UMass Amherst, uh, e a gente acabou voltando para Massachusetts, para Western Mass, né, perto de Amherst, quando eu recebi a proposta de trabalho da UMass, né, eu terminei o doutorado no final de 2005 e Uhum. comecei a dar aula numa faculdade particular em Long Island, onde eu dei aula de 2006 até 2010. E em 2010 eu recebi a proposta da universidade, né, para vir para cá. O que era uma proposta mais interessante, uma universidade de pesquisa, muito mais. Um departamento muito maior, com muito mais oportunidades assim de pesquisa e de colaboração e coisas mais, né? E também um lugar onde eu podia ficar em contato com tanto Nova York quanto Boston, que é o que eu faço normalmente. Eu tenho trabalhos em Boston e tenho trabalhos em Nova York, e vou e volto, e eu fico assim meio que no meio do caminho, né? O que de vez em quando cansa. Não é fácil, às vezes Sim. é bastante estrada, né? Eu perdi um pouco o, 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 eu perdi um pouco a prática, né, com a pandemia, mas Foi. eu estava na estrada todo fim de semana. Uhum. Essa pandemia, esse tempo que a gente teve, está tendo ainda, mudou muita coisa, né? A idade da aula online, do que antigamente, quando começou, lembra? Naquele tempo atrás. Sim, quando eu vim para cá não existia e-mail. Ah, Já estavam começando a falar em e-mail. Eu me lembro que quando eu cheguei na New England, minha mãe falando com ela no telefone, ela falou: sua pergunta de e-mail, já estão começando a usar e-mail. O que é e-mail? Não sei o que é e-mail, né? E hoje em dia a gente não vive, não existia celular. Eu comprei o meu primeiro celular, eu acho que era em 98. Aí depois eu me lembro quando eu dirigindo para as gigs, né, para tocar e tal, nossa, tinha que imprimir um mapa do MapQuest, aí você se perdia na estrada e você não tinha como. Aí o dia que eu comprei um GPS, né, aqueles que você botava no carro, era assim, a grande maravilha do mundo, você nunca mais se perdia, se perdia o GPS achava é, outra rota. Hoje em dia a gente nem assim, os mais jovens não têm nem ideia não. do que era, entendeu? Eu vejo meus filhos, entendeu? Eles editam vídeo. Eu me lembro, na época que eu era da idade deles, eu comprei uma Super 8 usada Aham. no Largo do Arouche, em São Paulo, entendeu? E aí eu tinha que juntar dinheiro para comprar um filme de Super 8 e tinha 3 minutos para filmar e se errasse não tinha outro jeito, já tinha gastado o filme, né? Então, Depois editava tudo na mão, eles fazem tudo no celular, faz ah, vídeo, põe no YouTube, é incrível, é uma coisa
fantástica. E essa coisa da tecnologia meio que salvou a gente, né? Salvou os músicos, os artistas. Não que não tenha sido difícil, é muito difícil. O impacto inicial foi muito difícil. Acho que para mim, para todo mundo que eu conheço, essa coisa de você, de repente, não tá tocando em lugar nenhum, não tá tocando com pessoas, Não tem né? aquela troca, né? A Quando tu tá. música, a música tem que ter uma troca, assim. Os meus alunos, hoje em dia eu estou dando aula de novo presencial, mas os meus alunos, por vídeo, não era a mesma coisa. Não conseguia ouvir, você não consegue tocar junto, era uma coisa muito complicada. Serviu para muitas outras coisas, né? Eu tive uma excelente colaboração com uma grande flautista brasileira, nós ficamos muito amigos. Eu entrei numa do tipo, já que eu não posso fazer nada, eu vou voltar a praticar. Qual vai ser meu projeto? Meu projeto foi melhorar minha técnica de flauta, entendeu? Então ela queria melhorar o saxofone, eu queria melhorar a flauta, a gente começou a colaborar, acabou escrevendo arranjos juntos, gravando coisas juntos, tocando juntos, mas isso é muito interessante, a coisa da tecnologia, entendeu? Ainda tem um caminho muito grande pela frente, né? Ainda não está no ponto que eu tenho amigos em Portugal, tenho amigos não sei aonde, a gente tentou, tem certos softwares que você pode conectar e tocar junto, mas não funciona perfeitamente. Você precisa ter para o tipo de música que a gente faz, tem que ter uma reação imediata muito rápida, né? Então, em certas coisas ainda não chegamos lá, mas vamos chegar a um ponto em que você pode gravar na sua casa, o pessoal no estúdio não sei aonde, né? E tudo ser, digamos assim, funcionar realmente ao vivo, sem nenhuma diferença. Incrível como a tecnologia mudou tudo. Eu me lembro mesmo quando eu comecei a gravar, né, produzir meu primeiro CD, que já era na época, CD era assim, hoje em dia ninguém fala mais de CD, mas era assim, pô, eu vou gravar um CD, né? E eu me lembro assim, a gente editando, né, escolhendo a faixa, editando e tal, mixando, tudo com fita, né, magnética, né? Depois começou a se pensar nessa coisa de fazer tudo com hard drive, né? Hoje em dia se faz tudo por hard drive. Hoje em dia eu abro uma sessão inteira de estúdio no meu laptop, faço todas as edições sozinho, com o software sozinho, entendeu? Aí levo isso para o estúdio, termino a mixagem lá, entendeu? Carrego um disco inteiro num hard drivezinho pequenininho. As coisas mudaram muito, é muito interessante, né? Hoje em dia eu posso fazer um trabalho como esses que eu faço, que envolvem vídeo, áudio e muitas coisas, por uma fração do que custaria 10 anos atrás, entendeu? E com muito mais controle artístico, digamos assim, porque eu tenho o controle do que está acontecendo, porque eu muitas vezes estou fazendo a parte final, né, de produção e coisas assim, né? E isso mudou muito. Ao mesmo tempo, também dá voz àqueles que têm talento e que não têm recurso, mas também às vezes dá voz aos que não têm talento e têm muito recurso, entendeu? Tem muita gente que também não tem uma formação musical boa, mas com um software na mão, né, acha que é músico. Então tem sempre a vantagem e a desvantagem das coisas, né? E eu não sou uma pessoa assim que fala assim, tem um tipo de música que eu não gosto, entendeu? Tem gente que até brinca, fala assim, não, sertanejo não. Eu acho que tem sempre música boa, se você procurar, tem sempre música boa, né? Em todos os gêneros. Pode não ser uma coisa que eu ouço normalmente, entendeu? Eu não vou ouvir música country, né? Sim. Normalmente não é a minha coisa. Mas assim, por exemplo, se a Dolly Parton estiver cantando, eu vou parar para prestar atenção, porque ela é boa, entendeu? Não tem como dizer que não é. Você pode não gostar do gênero, né? Claro. Mas eu acho assim, claro. Acho que tem sempre essa coisa, se a pessoa tem realmente uma base sólida
né, no estilo e o bom gosto, eu nem estou dizendo assim técnica, porque eu acho que técnica é uma palavra que as pessoas jogam para cima assim muito facilmente, entendeu? Técnica, o que é técnica? Mas assim, digamos que é uma pessoa que sabe fazer bem feito, né? Que conhece a história, a tradição da música, que sabe fazer bem. Aí eu acho que é para se respeitar, entendeu? Seja o que for. Se você, né, sim, tem pagode bom, tem pagode ruim. Tem jazz bom, tem jazz ruim. Tem música eletrônica boa, tem música eletrônica ruim. Eu acho que tudo é uma questão da habilidade, sensibilidade né, talento de quem faz, né? O que te fez ir para esse caminho do jazz? Olha, interessante, porque eu não era ligado em música, e por volta dos 12, 13 anos de idade, meu pai sempre gostou de música, sempre gostou de ouvir jazz e tal, e música brasileira em casa. Então eu cresci ouvindo, mas nunca prestando muita atenção. Então é aquela coisa de... Meu pai chegava em casa do trabalho, que não era nada a ver com música, e para relaxar ele tomava uma bebida e botava os discos dele. E ele gostava de ouvir o mesmo disco 2, 3, 4 vezes. E eu sentado lá, desenhando, sempre fui muito mais ligado a artes plásticas, né? Mas eu ia ouvindo a música, tipo assim, por osmose, né? Eu acho. A gente ia a gente tinha um sítio fora de São Paulo, meu pai botava as fitas no carro e ia ouvindo, né? E a gente ouvia lá o tempo inteiro, tava sempre música rolando. Também tem certas coisas que eu não sabia, que eu não tinha noção, obviamente, na época, crescendo e tal, mas a minha família tinha uma conexão próxima do mundo musical, né? Meu pai é amigo de infância do César Camargo Mariano, né? Cresceram juntos. Minha mãe frequentou a casa da Nara Leão, minha mãe é do Rio. Então sempre houve uma coisa assim muito, tipo assim, minha família passava perto do mundo musical, mas não entrava lá, entendeu? Por volta dos 12, 13 anos, eu mudei de escola e eu reencontrei uma série de amigos que eram amigos antigos que eu tinha crescido juntos, que a gente tinha ido até, como é que fala? Alguns assim da época do berçário, né? Da época do jardim de infância e tal. E eles estavam montando uma banda. E eu queria entrar no círculo social, né? Então tinha guitarrista, tinha baixista, tinha pianista, tinha tudo, mas não tinha um lugar para mim, né? Mas eu queria entrar eu queria fazer parte da turma, né? E um amigo meu, que inclusive hoje é um dos grandes guitarristas brasileiros, né, da atualidade, Chico Pinheiro, que é meu amigo mais antigo. Nessa época que a gente se reencontrou, por volta dos 13 anos de idade, ele falou assim para mim, eu até brinco hoje em dia muito com isso, porque parece até uma piada, mas ele falou assim para mim, pô, por que você não pede um saxofone pro seu pai? Ninguém toca saxofone, né? Na banda ninguém tocava saxofone. Digamos né, que eu achei o instrumento que ninguém tocava. Na realidade eu fui descobrir muito depois que todo mundo toca saxofone e bem, né? Mas foi uma coisa assim meio de sorte, né? Eu falei, então vou encher o saco do meu pai. Ele concordou, comprou um saxofone, e no momento que eu botei o saxofone na boca, eu me apaixonei pelo instrumento, né? E aí comecei a praticar e comecei a ficar interessado. E aí quanto mais interessado, mais meu pai me mostrava discos, o Chico começou a ir lá em casa, a gente passava às vezes a tarde ouvindo música, gravando fita de disco, né? Copiando os discos em fita. E aí eu fui me envolvendo nessa de ouvir jazz através do Chico, através de um professor meu que era de saxofone que gostava de jazz, através do meu pai ouvir jazz e tal. Se bem que meu pai não tinha discos de saxofonistas, ele gostava de pianistas. Então eu fui buscando meu caminho assim, né? Através dos amigos, de
enquanto um falava para o outro que... E eu me lembro que nessa época a gente ia na loja de discos, né? E eu tinha... a minha mesada dava para 2 discos por mês. Então você tinha que ir na loja de disco com muita calma, pensar muito bem. Muitas vezes você não podia ouvir o disco naquela cabine, então você tinha que ler tudo. E se você errasse, escolhesse disco ruim que você não gostava, você estava ferrado. Porque era o único disco que você ia ouvir 2 discos por mês. Então, se um não era bom, você ia ouvir um disco por mês. Então, eu me lembro muito bem dessa época. Eu falo para os meus alunos e para os meus filhos, vocês não sabem o que vocês têm. Vocês entram no YouTube e acham qualquer coisa, de qualquer época, de qualquer lugar, de graça. A gente tinha, assim, uma quantidade limitada de informação. O que eu acho que era bom também, porque dava essa gana, né, de correr atrás, de ouvir aquele disco até furar, né? E Basicamente. essa sua banda tinha um nome? Não, era tipo assim, bandinha de escola. A gente. Eu me lembro que eu tocava saxofone há 6 meses, então tinha festinha de formatura, né? Então Aham. nós tinha a comissão de formatura e nós alugamos um clube assim, super chance, na parte chance da cidade, fechamos o clube e aí nós convencemos eles a alugarem um PA para a gente poder fazer um show. O show tinha 3 músicas. A gente só sabia tocar 3 músicas. Elas acabaram em 3 minutos e a gente teve que tocar umas 4, 5 vezes as mesmas músicas porque era só o que a gente sabia, né? Eu tocava saxofone há 6 meses. Mas Foi a que minha primeira legal, experiência musical. muito legal isso. É muito legal de tu poder compartilhar isso com as pessoas, principalmente dessa geração hoje em dia, né? Que é totalmente uma outra realidade, assim. Ah, é. E aqui é muito diferente, né? Nos Estados Unidos, eu vejo um dos meus filhos, né, tá na escola tocando saxofone na banda. Eu nunca tive banda na escola. Eu fui tocar pela primeira vez numa banda, eu já estava na universidade, assim, numa banda com vários sopros, né? Aquela coisa. Antes dos 17, nunca tive isso, nunca. Mas era uma outra. É um outro nível de oportunidade também. Hoje em dia, no Brasil, as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia, por exemplo, tem a EMESP em São Paulo, que faz um trabalho incrível, né? E tem muita gente que vem de menos oportunidade, mas incrivelmente talentosos e podem, né, fazer esse trabalho de banda sinfônica, de orquestra e coisas assim, através da EMESP, o que é fantástico, eu acho incrível. Sempre que eu vou ao Brasil, eu me conecto com eles, né, dou um masterclass lá e tal. É um trabalho fantástico e que eu espero que continue sendo, né, que o governo continue apoiando. Mas na minha época era muito diferente, era muito diferente. E não se tocava jazz, não se tinha o nível musical que tem hoje no Brasil. Hoje eu vou para lá, eu não tenho problema de achar músicos que possam tocar o meu trabalho, porque o nível aumentou muito. Quando eu saí de lá, eram poucos e as pessoas ainda estavam descobrindo. E como eu fui me preparar aqui para conversar com você, eu aprendi um pouco mais e eu acho tão legal a história, por isso, porque a gente conhece mais as nossas raízes, né? A nossa identidade nacional brasileira, Uhum. como se amplia. Você vai estudar um pouquinho de uma coisa, de uma música, de um gênero musical, e tu aprende mais sobre a tua própria história. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a nossa própria história. Olha, eu acho que, para mim, uma das coisas mais fascinantes é que eu acho que a música brasileira e o jazz tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Claro que a influência da música brasileira e do jazz, essa troca foi muito clara na época da bossa nova, né? Teve muita influência dos estilos, por exemplo, do Chet Baker de cantar, influenciou muito João Gilberto, as harmonias americanas ao Tom Jobim, mas ao mesmo tempo a bossa nova influenciou muito o jazz pelo que se criou, né, através da música brasileira e tal, né? Essa coisa que inclusive certos puristas não não aprovavam, né? Achavam que era uma
degeneração, né, da cultura brasileira. A bossa nova era uma jazzificação, né, da música. Mas esse foi, eu acho que assim, a primeira grande troca entre o Brasil e os Estados Unidos, assim, em termos de assim, de massa, né? Mas ao mesmo tempo já existia certas coisas acontecendo que a gente não tem noção, né? Por exemplo, o Pixinguinha com os seus grupos, né? Com os 8 batutas, 7 batutas, 6, dependendo de quantas pessoas eram, né? Viajando para a Europa, encontrava, por exemplo, o Louis Armstrong, né, tocando com o Hot Six, Hot Seven. Inclusive, a ideia dos 8 batutos, 7 batutos, é uma coisa muito parecida, né? Você tem um nome que você ajusta com o número de músicos que você tem, né? E o chorinho brasileiro tinha também muitas coisas a ver com o jazz original, né? O New Orleans, o Dixieland, jazz e tal, que tem essa coisa da improvisação coletiva e tal. Então, tem muitas coisas que já acontecem desde o início da história do Brasil e da história dos Estados Unidos, em termos de música com influência africana, né? Que são muito parecidas, né? Porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tiveram essa coisa da escravidão, né? Trouxeram influências africanas, mas, digamos assim, teve um relacionamento cultural diferente. Nos Estados Unidos existia muito mais opressão à cultura africana, né? Não se deixava tocar instrumentos tradicionais e coisas assim, e tentava-se educar os africanos pela cultura inglesa, né? Então, por isso, de repente, essa é a maneira com que o blues começa a existir, né? Porque o blues é a assimilação da música africana à música branca, né? Essa coisa que fica entre um e o outro, né? Entre a música pentatônica e a música diatônica, digamos assim, né? E no Brasil isso não existiu. Existia muito mais liberdade, a relação entre os africanos e os portugueses era uma relação um pouco mais aberta, né? Não estou dizendo que era uma boa relação, mas era uma relação mais aberta no sentido de que os portugueses não tinham medo da cultura africana da mesma maneira que os ingleses tinham, né? Então existia essa habilidade. Na realidade é uma história até engraçada, porque tentou-se proibir os africanos de usarem de usarem os tambores no Brasil. Então a ideia era o seguinte: não se pode usar os tambores no Brasil, exceto nos feriados. Você tem ideia de quantos feriados existiam no Brasil na época da coroa? Carnaval já. 2 dias você não podia tocar tambor, 1 dia você podia. 2 dias você não podia, 1 dia você podia. Então, quer dizer, era uma coisa assim, era uma fachada, né, de opressão cultural. E também existia bom, tem a outra questão, que é a questão religiosa, né? Os americanos eles não são católicos, na maioria, exceto no momento o presidente, mas eles vêm dos puritanos, né? Como é que chama? Dos luteranos e tal, né? Então, sempre houve uma coisa muito mais uma visão religiosa muito mais fechada, muito mais do tipo, todos têm que seguir esse caminho. No caso do Brasil, a Igreja Católica sempre teve uma visão assim um pouco mais do tipo, como é que a gente faz para trazer mais fiéis para dentro? Então, no Brasil sempre se utilizou dessa coisa do sincretismo, né? Então você pegava a religião africana, né? Você pegava o candomblé e você associava todos os santos, né, com os santos católicos, né, para criar essa conexão e trazer as pessoas para a sua religião, ao mesmo tempo não oprimindo da mesma maneira que os ingleses oprimiram as religiões originais africanas. Os católicos, os portugueses não oprimiam, eles tipo misturavam, né? Você
tal, Iemanjá é não sei o que, Ogum é não sei o que lá, e aí ficava essa coisa assim meio misturada, esse sincretismo que trazia as pessoas para dentro da igreja, né, que é o que eles queriam, né? Então é uma maneira de, eu acho assim, na minha visão, a razão pela qual a música brasileira tem essa questão rítmica que é muito, digamos assim, africana e que é um pouco diferente do jazz. Existe, claro, uma questão africana grande no jazz, mas diferente, né? Com uma influência original muito maior da música europeia, né? No Brasil, essa influência foi aparecendo mais adiante com o choro, com o machixe, etc. e tal, e depois o jazz, né, por si, com a época das big bands e tal, começou a influenciar a música brasileira de uma outra maneira. Mas até lá já tinha se construído uma identidade rítmica nacional que é bem diferente da identidade rítmica nacional dos Estados Unidos. Também tem que olhar para o que estava acontecendo em New Orleans, né? Que era que os americanos chamam de melting pot, né? Então, em New Orleans você tinha os africanos, né? Os negros escravos. Você tinha já uma outra camada social de negros que eram chamados os Creoles, né? Que eram de descendência francesa e tinham uma conexão com a cultura europeia maior. Em geral eram músicos de formação erudita. Tinha a influência americana, tinha a influência francesa, tinha a influência espanhola, porque New Orleans foi parte foi naquelas guerras entre todos lá. Uma época foi parte da Espanha, uma época foi vendida pelo rei para os americanos, o rei da França para os americanos, né? E o fato de que o primeiro estilo de jazz chamava-se Dixieland é porque a palavra Dixie vinha do 10, né? Porque na nota de 10 americana tinha escrito em francês Dix, e por isso que se referia a New Orleans como Dixieland, porque o dinheiro que era impresso lá tinha francês escrito nele, e que não era o caso de outros lugares nos Estados Unidos. Cada um imprimia o seu dinheiro nessa época, né? Não era o Banco Central, né? Mas enfim, é uma coisa muito fascinante e interessante como as coisas se constroem, né, através da tensão cultural e também assim dessa identidade nacional, às vezes a influência de outras culturas enfim, e mesmo no Brasil, se você pensar no Nordeste, tem muita influência, judaica, tem influência dos holandeses, né? Por exemplo, a palavra forró, todo mundo fala forró, né? Vamos no forró, né? Forró é a festa onde você toca o baião, o chachado, você dança e tal. A palavra forró vem do fato de que os holandeses estavam tentando conquistar uma parte do Nordeste. Você conhece essa história? Eu acho que sim, mas fala. E inclusive, eles conquistaram ali em cima, né? O Suriname era holandês, né? Eu tenho um amigo excelente baterista do Suriname que fala holandês, né? A coisa mais louca do mundo, né? E eles tentando entrar ali pelo Nordeste, tentando ganhar a confiança do povo, eles davam festas e convidavam todo mundo. Chegavam nas pessoas e falavam, não, come to our parties, for all, forró. É muito legal isso, eu adoro. No Rio é muito engraçado. Por exemplo, você vai no Rio para jogar bilhar, você sabe como é que chama no Rio, né? Sinuca. Sinuca. Por quê? Porque vem do o inglês, quer dizer, aqui a gente chama de billiard, né, nos Estados Unidos. O inglês chama de snooker. E vem da palavra snooker. Vou jogar sinuca. É ótimo, é muito bom.
Tem várias dessas no vocabulário brasileiro. É. Agora, deixa eu te perguntar, que eu tô aqui me segurando para não perguntar. Eu quero saber da onde que veio a inspiração para fazer esse teu projeto, vários projetos maravilhosos do Lullaby, mas The New Immigrant Experience, foi o que eu vou descobrir você. Esse projeto é uma história interessante, porque quando eu mudei para Nova York, uns anos depois, eu estava estudando na Manhattan. Logo que eu me mudei para Nova York, eu arrumei um trabalho tocando com uma banda de pessoas que eu já tocava junto em Boston. Quando eu comecei a tocar nessa banda, o baixista, que era brasileiro, falou: então, estamos montando essa banda, você quer entrar e tal, vai ter um trombonista, o Danny, um americano. E a gente começou a tocar junto, ficou amigo. Aí, em um certo momento, eu estava estudando na Manhattan, o Danny também, e ele me chamou e falou assim: olha, você não me dá você dá uma ajuda aqui? Minha namorada, Teresa, eu já tinha conhecido ela, né? E ela é coreana, né? Uhum. A Teresa precisa renovar o passaporte brasileiro dela. Eu falei: quê? Passaporte brasileiro? Ela é coreana, que passaporte brasileiro, né? Então, e aí eles foram lá em casa um dia para jantar e ela me contou a história mais incrível assim do mundo, né? A Teresa nasceu no Brasil, em São Paulo, na Liberdade. Os pais, fugindo da Coreia, foram para lá onde tinham família, aí tiveram uma briga de dinheiro, coisas assim, foram embora para os Estados Unidos, com ela 2 anos de idade e tal. Uhum. Vieram para os Estados Unidos, o pai dela era religioso, trabalhava com religião e tal, e estavam tentando arrumar um visto de trabalho, de tal, não deu certo, acabaram ficando ilegais. Uhum. E ela estava na Manhattan nessa época, ainda numa situação muito complicada, né? Que ela tinha crescido aqui. Ela foi a pessoa que começou esse movimento inteiro dos Dreamers. Ela foi a primeira pessoa que mandou uma carta para o Dick Durbin, que era o senador de Illinois, e que, através da carta dela e de vários movimentos, né, sociais que se formaram a partir disso e tal, de pressão de ativistas, ele acabou escrevendo o projeto de lei que nunca foi votado e nunca foi aprovado, que era o Dream Act, né, da onde vem o nome Dreamers, né? Então, nós ficamos muito amigos. No final das contas, o Danny acabou casando com a Teresa. Hoje eles têm 3 filhos. E a Teresa, uns anos depois, eu tinha terminado meu doutorado e estava trabalhando em Nova York. Me ofereceram para dar uma aula de música brasileira na Manhattan. E eu estou na primeira aula, quem entra na minha sala? A Teresa. Entendeu? Então foi uma coisa muito interessante, porque ela estava falando: não, eu não sei nada de música brasileira. Ela é uma pianista erudita, né? Pianista clássica. E aí a gente ficou muito amigo através disso, através do fato que ela casou com o Danny, que era amigo meu, e ficamos muito próximos. Aí, muitos anos depois, eu estou já aqui em Massachusetts e o Trump é eleito. E toda aquela retórica anti-imigrante, eu estava super mal e sempre me sentindo assim um pouco assim: o que eu posso fazer, né? Como artista, não posso fazer nada e tal, etc. A gente fica um pouco, né? Mas naquele momento, eu acho que naquele momento de angústia, se você parar para pensar, é uma coisa muito interessante. A arte está sempre sendo mais criativa nos momentos mais difíceis, né? Você olha para a produção cultural na época da ditadura do Brasil, não que eu deseje uma ditadura, mas você olha para as coisas que acontecem nesses momentos, é incrível, porque as pessoas se sentem oprimidas e elas precisam achar um canal, né, de reação.
E eu estava me sentindo muito oprimido nessa época, muito impotente, né? Não sabia o que fazer. E estava pensando em aplicar para uma bolsa chamada Guggenheim Fellowship, que é muito difícil de conseguir e eu não achava que eu ia conseguir, mas um dia eu estava num daqueles momentos tipo, o que, que eu posso fazer e tal, fui andar de bicicleta e a ideia apareceu. Aí eu fiquei super animado, liguei para a Tereza e falei, ó, eu tive essa ideia, o que, que você acha? Você acha que é uma boa? Você me dá a sua bênção? Aí a gente combinou de conversar, ela me deu uns livros para ler, eu falei, vamos fazer, eu escrevi o projeto, mandei para ela leu e falei, ó, cruze os dedos aí que eu vou mandar para a bolsa, né? Nunca esperei que fosse acontecer. Em um daqueles momentos, né, eu mostrei isso para algumas pessoas que falaram, nossa, que projeto interessante. Mostrei para minha esposa que ela é sempre a mais interessante, os comentários dela são sempre os mais assim, tipo, diretos, né? Aí eu mostrei para ela, ela falou assim para mim: "Be careful what you wish for, you might get it." e, e aí eu ri, né? Eu falei: "Você acha que vai acontecer?" E um dia aparece um e-mail no meu computador e eu quase caí para trás, né? Mas aí daquele momento de pânico, né? Porque você fala, nossa, eu prometi tudo isso e agora eu tenho que cumprir, né? Os primeiros 2, 3 dias você nem dorme, porque você não consegue dormir, assim, a sua cabeça já tá... Mas eu tinha uma coisa clara para mim, uma visão, câmeras, mas foi incrível, foi um trabalho que para mim foi uma educação, né? Porque eu cresci muito privilegiado no Brasil, né? E eu nunca tive esse tipo de situação. Eu vim para cá e por mais que eu tive meus problemas, digamos assim, de imigração, eu nunca tive em uma situação onde eu estava ilegal, eu nunca tive em uma situação onde eu não pude pagar um advogado, eu nunca tive numa situação onde me negaram um visto. Já eu imagino que você sabe do que eu estou falando, né? Todos nós que falamos outra língua aqui e que temos sotaque, às vezes somos discriminados, né? Eu já tive situações de gente ignorante falar, sabe, vai para o seu país, aquelas coisas. Mas o que a gente sente o racismo quando acontece, né? Não é todo mundo, mas eu nunca tive numa situação como essas pessoas, onde você cresce num país e ao mesmo tempo você não tem nenhum direito. É uma coisa muito incrível, assim, é uma coisa que não dá para entender, né? Não. Agora, para mim foi uma educação incrível, assim, eu me sinto privilegiado de ter podido aprender o que eu aprendi nesse projeto, assim. Pô, eu e a Fernanda, que era cinematógrafa, que filmou tudo, editou e tal, me ajudou com a visão, né, com a identidade visual do projeto e tal, Fernanda Faia, a gente chorou muito, chorou entrevistando, chorou editando. Eu chorei compondo. No primeiro dia de ensaio eu chorei. No dia todo, sabe? Até hoje, assim, às vezes quando eu tô tocando essa música, ouvindo essa música, vem aquele nó na garganta, porque é muito emocionante, assim. Você tem que não, você não pode, se você tem qualquer empatia pelo outro, né? É muito difícil você não se sentir. E você fez Assim. uma coisa muito bacana, porque você compôs baseado na história da pessoa, né? Cada um deles eram 9 o total participando. Eu entrevistei acho que umas 11 pessoas e no final acabei usando 9 entrevistas, mas cada uma delas, na realidade, tudo foi composto em relação à história, em relação à cadência musical, assim, por exemplo, muitas vezes eu ouvia a pessoa falar depois, várias vezes eu ia buscando o ritmo da fala, a cadência musical, às vezes ouvindo certas melodias dentro disso, né?
O que é muito interessante, sempre foi uma coisa que me fascinou muito, essa relação entre a língua, né, a linguagem, não só qualquer língua, mas, por exemplo, como o inglês, como o jazz está relacionado a uma coisa do inglês e da assimilação do inglês pelo afro-americano, entendeu? Da mesma maneira com que, se você traduz uma letra de um standard em inglês, não vai ficar a mesma coisa, como da mesma maneira que, se você ouve a Uhum. música cubana na língua, você ouve a música brasileira na língua, não tá tudo conectado, tá tudo relacionado, né? Um, então isso sempre foi uma coisa muito interessante para mim, e para mim essa relação de uma pessoa que vem de uma outra cultura, de uma outra língua, fala inglês perfeitamente, como é que como é que isso ia criar uma nova cadência, uma nova melodia, uma nova música, digamos assim, derivada disso e derivada da história, né? Para mim sempre foi uma coisa muito. Eu sempre escrevi música muito ligado com a coisa da narrativa e da coisa visual, né? Eu sempre tive uma coisa muito visual na música e da coisa da narrativa, né? Inclusive esse projeto novo que eu estou fazendo agora é um pouco diferente, mas também lida com imigração e as histórias e conversas com as pessoas com quem eu estou escrevendo a música para elas, né? Mas logo logo a gente pode falar desse outro projeto que. Então, você está usando o seu espaço, a sua música, como instrumento de mudança social? Você diria isso? Também Olha, um desses projetos? eu acho o seguinte, eu acho assim que essa coisa de você falar que você não é político, não existe. Você está sempre. É, Por, mesmo quando você não quer se envolver em política, você está assumindo uma posição e- política. é, A não se envolvendo é uma posição política, entendeu? Então, eu, eu acho assim, eu acabei sendo forçado a assumir uma posição política pela situação em que o mundo existe hoje, entendeu? Eu acho que assim, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se informa, mais difícil fica não ter essa posição. É, eu nunca imaginei que minha música fosse ir nessa direção. E na realidade eu sempre falo o seguinte: o que eu posso contribuir em relação a uma questão social é o que eu acho o seguinte: é muito mais difícil você atingir uma pessoa e mudar uma posição, um ponto de vista, através da discussão ou da discussão, não necessariamente a discussão no sentido negativo, né? isso. Mas de você estar querendo impor a sua posição ou você estar querendo educar. Mas quem sabe, se uma pessoa é colocada numa situação onde ela vê o ponto de vista da outra pessoa e de uma maneira com que ela se sente, eu espero, né, que ela se sinta tocada emocionalmente, né? Quem sabe isso não seja uma maneira, talvez até subliminar, de abrir ela um pouco para uma visão ou uma posição que talvez ela esteja fechada, entendeu? Então eu acho assim, num certo sentido, meu objetivo era que minha música criasse um ambiente artístico que pudesse promover mais empatia em relação a pessoas se sentirem mais abertas para verem as coisas de uma maneira diferente da visão inicial delas, entendeu? Eu acho que muitas vezes o problema é a ignorância. Eu tenho muitos amigos mesmo que são pessoas inteligentes e não entendem o que está acontecendo no país em relação a imigrantes, em relação à imigração, não entendem o que é o processo de imigrar para um outro país, não entendem o que as leis são, não entendem nada, não sabem. Alguns não sabiam nem quem eram Dreamers, entendeu? Porque não afeta eles, não afeta a vida deles, não tem nada a ver com eles. É muito difícil você trazer essas pessoas
para né, se educarem em relação a uma coisa que não tem nada a ver com elas, né? É. Não é necessariamente gratificante, porque quanto mais a gente sabe das injustiças do mundo, mais É. difícil fica, né? Mas de qualquer maneira, enfim, eu acho assim que a gente também tem que pensar no o que está ao nosso alcance e o que a gente pode fazer Sim. ativamente dentro da nossa Das nossas proposta, né? possibilidades, né? Eu fiquei encantada com o teu projeto do Lullaby também, que você fez. Obrigado. Aliás, você é fascinante, você é muito humilde, né? Assim, o seu jeito de falar, tudo. Mas é uma honra estar aqui com você hoje mesmo, de verdade, e poder saber mais do teu trabalho, dos teus projetos e continua, sabe, nesse caminho, nessa luz, que você seja sempre muito bem intuído e que a sua família também, como todos vocês são músicos, eu acredito, seus filhos também vão por esse caminho ou não? É difícil de saber, Ai, é só mas pequeno. todo mundo é criativo, todo mundo aqui em casa todo mundo tem que tocar piano, né? Faz parte do não que eu queira que seja todo mundo músico no futuro, mas eu acho que a música tem uma coisa muito importante para ensinar, não só a criatividade, mas a coisa de você ter ter que fazer uma coisa todo dia, ter que ter a disciplina, né, e a paciência para ir desenvolvendo uma, um, uma coisa, né, uma habilidade, porque hoje em dia né, a sociedade está educando a gente para ser tudo, né, instant gratification. Então tem que tomar muito cuidado com isso, e para a gente é importante que os meninos tenham esse tipo de atividade também. E na realidade é o seguinte, quando eu vejo, quando eu resolvi ser músico, eu gostaria de ter tido alguém para me dar uma base mais sólida, que eu nunca tive, entendeu? Eu tive que correr atrás meio atrasado. Se um deles resolver ser músico, eles têm essa base sólida já criada. Se não quiserem ser músico, também tá ótimo. Façam o que amam, porque isso é o mais importante. Porque a gente só consegue fazer bem o que a gente ama, entendeu? Não o que a gente, não o que a gente espera que o outro ache que a gente deva fazer, né? Uhum. Na realidade, eu acho que é mais ou menos isso. Mas todo mundo toca, a gente gosta de criar, todo mundo bastante criativo aqui, das artes visuais e musicais. Então você vai ficar me devendo uma outra entrevista para Tá falar do bom, próximo projeto com certeza. e aí é isso. Você quer deixar um recado para o pessoal, mandar um abraço para sua família em São Paulo? Fica à vontade. Claro, olha, não, eu vou deixar um recado para todo mundo. Se vocês quiserem acompanhar o processo do projeto que eu estou desenvolvendo agora, me procurem no Instagram, Thales Jazz. Se vocês me procurarem no Instagram, tá lá, eu vou postando aos poucos. Logo, eu tenho tocado pequenos trechinhos das músicas, das melodias que eu compus para o projeto. Vão ter incríveis artistas convidados nesse projeto. E então vai ser super bacana. Se é do YouTube também vão ter vídeos e coisas assim, né? Então, tá, muito obrigada, Felipe. Eu espero que todos tenham gostado e um abraço. Tchau. Tchau, obrigado, Alessandra.
kids were coming home and their parents weren't there, and they would have to sleep on their cafeteria, like their school cafeteria floor. I remember watching that, and that's when I kind of realized that like there's a danger